Sejam bem-vindos ao canal História da Humanidade. Aqui mergulharemos juntos em uma jornada fascinante pelo passado, explorando os eventos, personagens e transformações que moldaram a nossa história. A Idade Média foi um período turbulento e violento, marcado por conflitos constantes e guerras sangrentas. À medida que as sociedades medievais evoluíam, as guerras também se transformavam, impulsionadas pela incessante busca por armas mais eficazes e estratégias militares inovadoras. No início da Idade Média, as batalhas eram frequentemente travadas em campos abertos, e os guerreiros confiavam em armas como espadas, lanças e escudos. As espadas eram a arma principal, usadas tanto por cavaleiros quanto por soldados de infantaria. Figuras lendárias como o rei Arthur e Ricardo Coração de Leão eram conhecidas por sua habilidade com a espada. Essas armas eram habilmente forjadas por artesãos especializados, usando técnicas avançadas de metalurgia. Elas eram uma extensão do guerreiro, uma arma letal tanto em combate corpo a corpo quanto em duelos entre nobres. Conforme a Idade Média avançava, a armadura se tornou mais comum, e as armas precisaram se adaptar. Espadas longas, como a claymore escocesa e a espada bastarda, surgiram para lidar com a crescente proteção oferecida pelas armaduras. Essas espadas eram mais pesadas, com lâminas mais longas, permitindo golpes mais poderosos e penetrantes. Os cavaleiros medievais, como Guilherme, o Conquistador, eram conhecidos por sua destreza no manuseio dessas espadas. Além das espadas, as armas de haste, como lanças, alabardas e piques, também desempenharam um papel importante nas guerras medievais. Essas armas eram usadas por cavaleiros e soldados de infantaria para atacar à distância. As lanças eram particularmente eficazes contra a cavalaria inimiga, pois podiam perfurar as armaduras dos cavaleiros e derrubá-los de seus cavalos. As alabardas e os piques, com suas pontas afiadas e longos cabos, permitiam que os soldados atacassem inimigos montados com segurança. Um exemplo notável de um líder militar que utilizava a lança com maestria era o lendário cavaleiro francês Joana d'Arc. No entanto, a chegada das armas de fogo revolucionou a forma como as guerras eram travadas. Com a invenção da pólvora e a introdução do arcabuz, as táticas militares precisaram se adaptar novamente. O arcabuz era uma arma de fogo portátil, mas era pesado, desajeitado e impreciso. Ainda assim, sua capacidade de lançar projéteis em alta velocidade representava uma ameaça significativa. Acredita-se que os chineses tenham sido os primeiros a utilizar armas de fogo durante a dinastia Song, por volta do século X. À medida que a tecnologia das armas de fogo avançava, o mosquete se tornou a arma principal das forças de infantaria. Os mosquetes eram mais precisos e tinham um alcance maior do que as armas de combate corpo a corpo. A Suíça e a Alemanha foram alguns dos primeiros países europeus a adotar as armas de fogo em larga escala. Os mosqueteiros suíços eram conhecidos por sua habilidade no manuseio dessas armas e desempenharam um papel importante em conflitos como as guerras italianas. A introdução das armas de fogo mudou completamente a natureza das guerras medievais. As armaduras, que antes forneciam uma proteção quase impenetrável, tornaram-se obsoletas diante do poder das armas de fogo. A guerra agora dependia cada vez mais da disciplina e organização das tropas, bem como do uso estratégico das armas de fogo. Figuras como Gustavo Adolfo da Suécia e Oliver Cromwell foram líderes militares influentes que utilizaram táticas inovadoras com base no uso das armas de fogo. A evolução das guerras medievais foi um processo complexo e gradual, com as armas medievais sendo gradualmente substituídas pelas armas de fogo. Essa transição foi impulsionada pelas demandas da guerra, pela inovação tecnológica e pela mudança nas táticas militares. As armas de fogo abriram um novo capítulo na história militar, levando a avanços posteriores nas armas e na estratégia.